Bom, olá a todos. Hoje um amigo pediu no privado para mim, né? Eu já tinha falado sobre os escritos na parede do livro de Daniel. Como eu nunca falei disso, então vai ser um vídeo interessante. E aliás, tem outras coisas interessantes que eu posso ir falando mais sobre Daniel, como a influência de Emunah Elish, de Exildo, mais do que eu já tinha mostrado num vídeo no YouTube, tá? Mas nesse daqui eu vou me focar só nesse daqui, ó, naquela escrita na parede, né? No capítulo 5 de Daniel, o rei Belsazar, ou Baltazar, como alguns traduzem, mas é a mesma pessoa, oferece um banquete, né, e faz uso dos vasos sagrados dos hebreus. Então uma misteriosa mão aparece e escreve algo na parede, que ninguém consegue interpretar. O rei chama os magos, os astrólogos, todo mundo, até que a rainha intervém e fala para ele de Daniel. Aí Daniel então vê e dá a interpretação ao rei. Ele diz, está aqui na Bíblia, este pois é o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. E esta é a interpretação. Mene, contou Deus o teu reino e acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. E Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e persas. Basicamente isso. Aqui o próprio autor já está dando a interpretação, não tem muito o que falar disso. Mas eu vou dar só uma destrinchada e alguns pequenos detalhes aqui do texto, tá? Segundo a Bíblia, naquela mesma noite o rei Belsazar foi morto por Dário, rei dos caldeus. Naquela noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, ocupou o seu reino. Inclusive aqui eu escrevi errado, né, que ele não foi morto por Dário. Não, foi por Dário sim. Mas Dário aqui não é o rei dos caldeus, aqui foi um equívoco meu, tá? Enfim, continuando aqui. Ele diz que ele foi morto, né, o Belsazar, rei dos caldeus. E Dário, o Medo, então Dário seria do Império Medo, ocupou o reino. É o que diz o texto. Só que aqui nós temos algumas problemáticas nesse texto. Primeiro, Belsazar ou Baltazar, ele não foi o último rei da Babilônia e nem Dário o conquistador dela. Então isso aqui que o autor traz não bate com a história secular, tá? Belsazar ou Baltazar não era o filho de Nabucodonosor. Também era um outro equívoco. E nem chegou a reinar. Então esse personagem aqui com quem aparece a história, que viu escrito na parede, ele não chegou nem sequer a ser rei. Então isso aqui que o autor está trazendo é uma informação falsa, tá? Dário, segundo diz ali, não era Medo. Dário era persa. Então conforme aqui diz o texto, ó, Dário, o Medo, deixa eu dar uma destacada ali, ó. Dário não era Medo, ele era persa, tá? E Dário não chegou a inaugurar uma dinastia. Então o autor, dentro do consenso teológico, ele não pretendia criar uma narrativa histórica. Ou seja, esses equívocos aqui, pessoal, eles são propositais, tá? Só para deixar claro, o autor comete esses equívocos justamente para isso, porque Daniel é uma literatura do estilo considerado apocalíptico. Literatura apocalíptica geralmente é para transmitir uma mensagem para um público oprimido. Então, para transmitir essa mensagem para o público oprimido, você usa de simbologias, de figuras de linguagem, de histórias paralelas. E para as pessoas perceberem que isso são apenas lendas, simbologias, alegorias, você comete esses erros, porque aí o opressor não ia perceber, ia achar que era só uma pessoa cometendo erros escrevendo. Mas a comunidade para quem era destinada, com certeza iria perceber o que o autor estava tentando dizer, tá bom? Então o autor não pretendia criar uma narrativa histórica, mas uma história exemplar para transmitir algo, parecido com o que faz o autor de Judite, que também é um livro da Bíblia, que é só meramente uma história para transmitir uma mensagem, tá bom? Esse trecho é parte do livro em aramaico. Daniel tem uma parte em hebraico e uma parte em aramaico, que não era o idioma da época de Daniel nem da Babilônia. Então, portanto, ele foi escrito posteriormente, que nem eu já mencionei uma vez no meu vídeo no YouTube. Daniel é escrito ali no período Seleucida, no período grego. Um dos objetivos do livro é justamente combater o helenismo, né, da campanha de Antíoco Epífanes, que tentou helenizar todo Israel. Por isso que boa parte desse livro é em aramaico, não em hebraico. E aramaico não tinha na época do personagem do livro. Então isso aqui é mais uma prova de que o livro foi escrito ali no período Seleucida para combater o inimigo da época, tá bom? E o escrito Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, aqui eu coloquei aqui em hebraico, ó, Mene, Mene, Tekel, Ufarsim, pode ser literalmente traduzido como contar, contar, pesar e dividir, que nem o autor explica ali, ó. Mene poderia ser tanto um verbo quanto um substantivo. Então essa primeira palavrinha aqui que aparece duas vezes, ela pode ser um verbo ou um substantivo. Como verbo, ela transmitia o sentido de ser contado, contar algo. Mene é esse dinheiro, ou seja, contar. Como substantivo, ela significa uma mina, ou seja, uma mina de algo, uma mina de cobre, mina de ouro, etc.
uma unidade monetária da época. Exatamente o mesmo se aplica à palavra tekel. Como verbo, ela tem o sentido de pesar, ou seja, eu vou pesar batata, aí eu vou tekel batata, como verbo. Já como substantivo, ela significava um ciclo, que também era uma unidade de moeda da época, ou seja, um ciclo de prata, um ciclo de ouro, etc. Então aqui nós temos duas palavras que podem ser verbo, mas também significam unidades de medida da época. E o parsim, né, que é a última palavra, também significava um meio ciclo, ou seja, a metade de um ciclo, também é outra unidade de medida. Então as três palavras juntas como substantivo indicavam várias unidades de dinheiro, algo como uma mina, um ciclo e meio ciclo. E esse uma mina, um ciclo e meio ciclo, ele nos remete também à mesma fórmula que Daniel usa no seu livro. Inclusive, deixa eu colocar aqui para vocês entenderem. Pronto, aqui eu coloquei só para vocês entenderem. Aqui no capítulo 7, onde ele está falando da guerra dos Macabeus, né, lá de Antíoco Epífane, que foi uma guerra que durou 3 anos e meio em Israel. O autor usa algo parecido, ó, um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Sendo que um tempo seria um ano, 2 tempos seriam 2 anos e meio tempo seria meio ano. Então aqui são 3 anos e meio. Então aqui o autor faz esse jogo de palavras exatamente para dizer a mesma coisa. Aqui, ó, uma mina vamos considerar como um ano, mais uma mina, 2 anos, mais um ciclo, que seria um outro ano, seria 3 anos, e meio ciclo seria meio ano, ou seja, 1, 2, 3 anos e meio. Vocês estão entendendo que a intenção do autor é justamente fazer um jogo de palavras, porque saberia que o leitor iria entender? É a mesma fórmula presente no livro de Daniel em outras partes. 42 meses, 1260 dias, etc. Então essas unidades de medida, se a gente for transformar em tempo, daria literalmente o mesmo aqui de 7,25, 3 anos e meio. Então é isso que está escrito ali na palavra, na parede lá para o rei. Isso como substantivo, como unidade de medida, tá? Mas empregando vogais entre essas consoantes das palavras e lendo-as como verbo e não como substantivo, as 3 palavras mene, mene, tekel e parsim significam respectivamente contado, pesado e dividido. Basicamente isso. Que nem aqui na explicação do próprio livro que o anjo fala para ele, ó, o seu reino foi pesado, perdão, aqui em cima, ó, ele foi contado por Deus, depois ele foi pesado e depois seu reino foi dividido. Então basicamente isso como verbo significa essas 3 palavras, tá bom? Daí vem a interpretação do profeta Daniel, que aplicou essa inscrição como um anúncio de juízo de Deus que seria derramado sobre o orgulhoso Belsazar, tá? Aquele homem iníquo havia sido contado, ou seja, o reino dele ia chegar ao fim. Ele foi pesado, ele foi julgado e consequentemente o seu reino seria dividido entre os médios e os persas. Ser pesado, segundo a justiça, procede de uma antiga noção egípcia, segundo a maioria dos teólogos, e se encontra em alguns textos também do Velho Testamento, ó, Jó 31,6, Salmo 62,10, Provérbios 16,11, etc. Ou seja, desde o Egito Antigo, é comum na literatura antiga usar essa simbologia de que alguém foi julgado, um povo, um rei ou algo parecido. Isso vem desde o Egito Antigo. Aqui nós temos, por exemplo, Anubis e a balança de Osíris. Quando a pessoa morria na mitologia egípcia, ela era pesada, né, os seus bons atos e os maus atos. Então a pessoa era pesada na balança de Anubis, se ela foi uma pessoa boa ou uma pessoa má. Então essa mesma simbologia o autor do livro de Daniel faz uso, para transmitir para as pessoas que o rei orgulhoso foi julgado. Ou seja, Deus contou quer dizer o quê? Chegou a um tempo que chegou ao fim. Foi contado. Pesou os pecados do rei e dividiu o reino do rei em 2. Simples. Então o rei vê o seu reino pesado e que caminha para o fim e dividido entre medos e persa. Beleza, essa é a alegoria. Ah, mas Ronaldo, mas você falou que isso aí foi escrito depois, que é aramaico, né? O personagem lá tem até um erro histórico proposital. Beleza, porque esse livro não era destinado para aquela comunidade. Era destinado para a comunidade seleucida, para quem foi escrito, lá na época de Antíoco Epífanes. Inclusive é esse o período do livro de Daniel. Então, na comunidade do período seleucida, que é para quem foi destinado o livro, não para a comunidade lá da Babilônia, que já tinha passado há muito tempo atrás, então para essa comunidade que é destinada a mensagem, o autor tenta transmitir a ideia de que o reino de Antíoco Epífanes, que estava lá fazendo uma opressão em Israel, uma campanha de helenização, proibiu a leitura da Torá, proibiu as festas judaicas, ofereceu um porco no templo, enfim, tudo aquilo que o Antíoco Epífanes estava fazendo, o autor usa essa alegoria aqui falsa lá
de Nabucodonosor, de Balsazar, etc. e tal, cometendo até os erros propositais, para transmitir para essa comunidade que o reino de Antíoco já havia sido contado por Deus. Ou seja, ele ia chegar ao fim, já teve uma contagem. Qual é a contagem, Ronaldo? 3 anos e meio. Aqui, ó. Uma mina, um ciclo e meio ciclo. Um tempo, tempos, metade de um tempo. Então Deus já tinha contado. É isso que o autor quer transmitir para aquela comunidade seleucida, de séculos depois de onde se acha que se situa a história. E que o reino seria pesado, ou seja, Deus já estava julgando os pecados de Antíoco Epífanes, e o reino dele seria destruído, ou seja, os hebreus iriam triunfar e Nabucodonosor iria ser destruído. Então essa alegoriazinha que aparece aqui na parede é meramente uma alegoria, não é uma história real. O autor de Daniel está usando isso daqui para transmitir para uma comunidade perseguida lá dos Seleucidas de Antíoco Epífanes, usando uma alegoria, alegorizando um personagem que talvez nem tenha existido, né? Balsazar, acho que nem chegou a assumir o reino direito. Deixa eu ver se eu lembro aqui de Balsazar. Eu sei que ele não foi o último rei. Então não aconteceu isso daqui. Mas ele usa um personagem aqui figurativo, né, simbólico, Balsazar ou Baltazar, meramente para simbolizar Antíoco Epífanes, para aquela comunidade oprimida naquela helenização do período Seleucida. Basicamente isso. E essa mensagem que ele traz aqui atribuindo ao rei Balsazar nunca aconteceu. Na verdade, o autor estava literalmente falando de Antíoco Epífanes, que o reino dele foi contado, que foi pesado e que seria dividido, destruído. Tá bom? É basicamente isso que significa essas palavras. Tá bom? Paz a todos.